Olá, bom dia. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão. A mensagem hoje se encontra aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, cujo título é Carta à Igreja de Laodiceia. Laodiceia é a última igreja da era cristã. Representa o nosso período, o último período. É a última carta do Apocalipse, da profecia. Essa igreja, Laodiceia, era conhecida por ser uma igreja morna. É uma igreja que causou vômito no seu Senhor, Jesus Cristo. A cidade de Laodiceia também, ela trazia água de longe, por via arquedutos. E quando essa água chegava às torneiras, chegava aquecida, porque vinha de longe. O sol o aquecia. E também não era uma água muito pura. E quando era ingerida, causava vômito em alguns. Era uma cidade também muito rica, possuía vários bancos, setor bancários. Ela produzia finíssimas lãs negras, e essas lãs eram como colírio para os olhos. E dentro desse contexto, a carta de Laodiceia foram escrita, que é uma profecia. E começa dizendo assim no versículo 14: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus Cristo é apresentado para essa igreja aqui como a fiel testemunha. Jesus Cristo ele é a personificação exata de Deus. Certa vez perguntaram a Jesus: Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Qual foi a resposta de Jesus? Estou há tanto tempo convosco que não me conhece. Quem vê a mim vê o Pai. Quem vê o Pai vê a mim. Então Jesus é a testemunha fiel, verdadeira, testemunha exata de Deus, né? Ele é apresentado também como aquele que esteve no princípio da criação. Aliás, todas as coisas foram criadas por ele. E a palavra de Deus fala que sem ele nada do que se foi feito se fez. Jesus Cristo estava na criação ali, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Lembra das palavras? Façamos o homem à nossa imagem, veja, plural. Né? E o texto continua: Conheça as suas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu vomitarei da minha boca. Em outra tradução ele diz que a ponto de vomitar da minha boca. Então Jesus Cristo está dizendo aqui, ele não está dizendo que vomitou, ele está dizendo que iria vomitar, ou estava a ponto de vomitar. Por quê? Porque era uma igreja morna. Era uma igreja que conhecia as verdades e não estava vivendo todas as verdades. Era uma igreja que estava com um pé dentro da igreja e outro pé no mundo. Se dizia fazer a vontade de Deus, mas também fazia a vontade do mundo. Então era morna. Água morna, uma água morna, como eu já disse aqui no início, é uma água indigesta. Para alguns causa realmente vômito, alguns não conseguem engolir uma água morna. Assim estava a igreja de Deus nesse período, que é o período de hoje, uma igreja morna, rica de conhecimento. E Jesus está dizendo: estou a ponto de vomitar. Se vocês não se tornarem quentes. E Jesus ele vai mais além. Ele fala: oxalá se fosse frio ou quente. Né? Verso 18, ele fala assim: Aconselho que de mim compras ouro refinado pelo fogo, para que te enxergas, enriqueças, e veste brancas para que vista, e não manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Além de ser uma igreja morna, era uma igreja cega, né? Jesus estava aconselhando aqui comprar colírio para os olhos. Aliás, não era a igreja totalmente cega, né? Via assim, as coisas embaçadas, né? O colírio aqui era para limpar os olhos. Era uma igreja que se considerava rica, mas na verdade era um miserável, que no versículo 17 fala: Diz, sou rico, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. É a situação daquela igreja. Será que você está hoje se encontrando nessa mesma situação?
Se você estiver nessa mesma situação, veja o conselho de Deus. Eu sempre falo que há duas pessoas que nos conhecem muito bem. Primeiramente é Deus, depois é nós. Então você sabe avaliar você mesmo, se é um crente morno ou não. Então se você perceber que é um crente morno, volte para Deus. Firma nas verdades, seja um crente de verdade. Porque senão, Jesus Cristo está dizendo, estou a ponto de vomitar. Aqui no versículo 19, vem a repreensão. Eu repreendo e castigo todos quanto amam. Portanto, ser zeloso e arrepende. Veja aqui, arrepende, meu irmão. Versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, entrarei com ele e ele comigo. Quando Jesus disse que está a ponto de vomitar, ele não disse que vai vomitar, ele está a ponto. E quando ele diz aqui que estou à porta e bato, isso significa que ele está do lado de fora. Então é a igreja que inconscientemente havia expulsado o seu Senhor, ele estava para o lado de fora. Além de estar para o lado de fora, a porta foi trancada para ele. Mas Jesus, ele é insistente, ele não desiste fácil da gente. Apesar de estar ali de fora, apesar de a porta ter batido na cara dele, ele está batendo na porta, ele quer entrar. E se alguém abrir a porta, ele vai entrar. E se ele entrar, bênção virá, mudança acontecerá, assim como aconteceu na vida de Zaqueu. E o versículo 21 diz, ao que vencer, darei o direito de assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Ou seja, ao vencedor, aquele que permanecer fiel até o fim, aquele que ouviu o bater de Jesus à porta e abriu a porta, permitiu que ele entre, esse será o vencedor. E o vencedor, a promessa é que irá sentar com ele, com Jesus Cristo, no seu trono, assim como ele venceu e sentou ao lado do Pai no trono. Que Deus abençoe você. Ouça o Espírito Santo falar com você, porque você tem ouvido, não tem? Então ouça o Espírito Santo falar com você. Volta a ser um cristão verdadeiro. Não um cristão morno, mas um cristão, um crente quente. Que Deus abençoe você. Não se esqueça, Deus te ama muito, cuidou de você e está cuidando até agora. Então fica em paz, permaneça firme. A promessa ao vencedor é gloriosa. Sentar ao lado de Deus e ao lado de Jesus Cristo lá no seu trono. Um forte abraço e fica com Deus.